Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é impressionante como as coisas mudam no São Paulo, né? Como as coisas mudam no futebol. E nesse caso do Rames Rodrigues, infelizmente as coisas estão mudando para pior, né? Envolvendo toda a situação, uma das coisas que nos dava muito medo e a cada dia que passa nós vemos que está cada vez mais perto daquele maior medo que nós, torcedores, tínhamos em volta de toda essa situação, de todo o contexto recente envolvendo, né, a situação atual, momentânea, do Rames Rodrigues no time do São Paulo. Dá para colocar, né, a situação Rames Rodrigues com bastante influência da comissão técnica no São Paulo. Acredito que a maioria de vocês viram o que está repercutindo, o que está acontecendo, e essa fala muito polêmica do Rames, em que algumas pessoas estão querendo mentir, né, sobre tudo que está acontecendo, talvez passar panos quentes ou pender a situação para algum lado, que como a gente sabe que, de forma bem canalha, acontece bastante isso no jornalismo esportivo brasileiro e muitas vezes no jornalismo esportivo em volta do São Paulo. Mas aqui não, aqui vocês sabem que eu sempre vou trazer a verdade para vocês e quero que vocês vão comentando, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Rames Rodrigues deu uma entrevista, né, e teve aquele recorte, estava dando a entrevista e teve aquela fala, aquele momento em que ele fala sobre a permanência dele no São Paulo, a continuidade do trabalho, toda aquela questão que está gerando muita polêmica por conta da atual situação do Rames no São Paulo. E aí o Rames, para trazer um pouquinho para contexto, nós vimos que o Rafinha, inclusive, abriu isso para nós no final da Copa do Brasil, que o Rames teria mostrado um certo desconforto. E é um certo desconforto porque o Rames ele veio para ajudar o São Paulo, ele veio para salvar o São Paulo, para mudar o São Paulo de patamar pelo nível do jogador, não só o nível de fama como o nível técnico. O Rames, ele de forma indireta, ele ajuda demais o São Paulo em relação a marketing fora de campo, extra-campo, de forma indireta e de forma direta, ele também poderia ajudar o São Paulo contribuir, né, com muito mais do que vem contribuindo se o time tivesse montado, né, projetado de uma forma diferente, de uma forma mais competente, digamos assim. Aí ele fala, o Rafinha abriu isso, né, que o Rames ele queria jogar. Quando acabou a Copa do Brasil, o Rames chegou na diretoria e para a comissão técnica e falou: "E aí, gente, como é que é? Eu não vou jogar? Como é que vai ficar a minha situação?" Cobrando um parecer da situação Rames Rodrigues, porque é um jogador muito bom, é um jogador muito diferenciado, falando até especificamente aqui nível Brasil, né? Nós temos muito bons jogadores espalhados pelo futebol brasileiro, mas a gente sabe que no geral a técnica ali é um nível técnico muito baixo e tá nivelado por baixo. Infelizmente, o futebol brasileiro hoje. Então o Rames, ele é esse cara para fazer a diferença. E o Rafinha falou que o Rames foi lá, né, tal, parari, parará. E o Rafinha, e o Rames nessa entrevista falou assim: eu vou lá brigar com o Rafinha, em tom de brincadeira. Eu não falei nesse sentido e tal, é porque eu quero jogar, é porque eu quero estar sempre jogando, eu quero sempre ser titular, estar disponível aí nos jogos, jogar mesmo, efetivamente. O que a gente sabe que o Rames está sabonetando, tá sendo político em relação a esse assunto que é assunto e situação completamente desconfortável. Aí ele chega e tem agora está acontecendo, infelizmente, o nosso maior medo. A gente vê um Rames desambientado, a gente vê que aparentemente, tá, gente? Eu quero ser muito justo nesse comentário, porque a gente vê que a comissão técnica não tá naquela pegada com o Rames. Eu não vejo o entusiasmo do Dorival e do filho dele, por exemplo, com o Rames Rodrigues. Eu acho que se um técnico de futebol, aqui do Brasil principalmente, tem um jogador do nível do Rames Rodrigues na mão, acho que o entusiasmo, as atitudes dele deveriam ser outras com o atleta. E aí o Rames chega e fala... Aí o Rames chega e fala: não, o futuro eu não sei, a gente não sabe, no futebol muda tudo. Coisas nesse sentido, não não cravando a permanência completa dele no São Paulo para 2024. Então nós estamos vendo eu gosto do Dorival, viu, galera? Eu quero que vocês comentem, mas essa situação que o Dorival está passando com o Rames, para mim, é ridículo, tá? Nós temos uma série de questões que envolvem isso. Para mim, eu não consigo, sinceramente, entender por que o Dorival tá fazendo isso. E a gente queria, né? Nós apelamos, nós suplicamos para ter um trato diferente com o Rames Rodrigues no São Paulo.
para ser de uma forma diferente. E aí, tem muitos já falando, estão distorcendo o que o Rames falou, já estão colocando coisa que o Rames falou. Todo mundo sabe que, muito provavelmente, o Rames não vai ficar no São Paulo para 2024. Se o Rames estivesse confortável, se estivesse dentro do projeto 2024, chegaria e falaria assim, como assim? Vocês estão de brincadeira? Não, eu tô aqui, eu sou São Paulo. Eu estou aqui por causa do São Paulo. Eu vim para ficar, quero muito continuar. Não sei o que vai acontecer, parará, mas eu vou continuar. O Rames, é claro que ele falaria algo nesse sentido se ele estivesse confortável, se ele estivesse encaixado nesse elenco. E aí, isso me deixa bem chateado com o Dorival, que é um técnico passageiro pelo São Paulo, que hoje eu quero que fique no São Paulo, mas que trata esse assunto de uma forma muito incompetente, de uma forma muito ruim, né? E com incompetência também no trabalho técnico, porque a gente vê partidas com o Rames e sem o Rames em que o São Paulo vai muito mal tecnicamente. Na ausência do Caleri ali, o rendimento do São Paulo caiu muito, o futebol do São Paulo caiu muito em campo. E o que mais assusta é nós vermos o futebol desempenhar no mesmo tempo, né? Acho que foi isso que pegou. Acho que foi isso que pegou pesado. Foi as atuações do Rames Rodrigues na Colômbia no mesmo momento em que era falado que ele não tinha que davam a entender que ele não tinha intensidade, que ele não poderia jogar num time com as características do São Paulo. Um time que há 2, 3 meses a gente questionava basicamente 90% dos jogadores e principalmente os jogadores na frente pela condição técnica, pela qualidade técnica. Então eu fico muito chateado com o Dorival, um treinador que eu quero que vocês comentem, porque vocês vão falar pra mim, Tidico, tem que mandar esse pardal embora, burro e tal. Quem me acompanha aqui sabe, eu gosto muito do trabalho do Dorival, mas em relação ao Rames ele está completamente equivocado e já falei, quem vai perder com essa história somos nós. Tem uma outra mentira sendo contada, que aqui eu não vou admitir, Rames Rodrigues e Luiz Dias, estou falando de dois jogadores específicos que acabaram de fazer partidas espetaculares pela seleção da Colômbia e naquele jogo, inclusive, contra o Brasil, né? Engraçado que o Rames ele tá sem intensidade para jogar no São Paulo, para jogar contra o Curitiba, contra o Goiás, mas para jogar contra a seleção brasileira lá ele tinha bastante intensidade, né? Detalhe, os jogadores da seleção brasileira são todos jogadores de Europa, tirando dois, acho que do Fluminense, o resto é tudo jogador de Europa. Então, ali ele tinha intensidade na Colômbia, né? No São Paulo ele não tem intensidade para jogar contra o Curitiba, contra o Vasco, contra o Lucas Silva lá do Cruzeiro, do Grêmio lá, aí ele não tem intensidade, né? Aí você fala, Tidico, mas é montado diferente. Futebol é o mesmo, galera. E aí, outra mentira é que ele não tem sondagem, né? Que ele não tem interesse. O Luiz Dias, claro, né? Um jogador diferente do Rames hoje, mas está sendo sondado e especulado pelo Real Madrid. Talvez vá para o Real Madrid, talvez. Vocês acham que não apareceu nada pelo Rames Rodrigues? Uma vez que o jogador já teve uma fama simplesmente absurda na Europa, tem um contexto absurdo na Europa, junto do Cristiano Ronaldo, até mesmo no Bayern de Munique, só ao lado de grandes feras, e supostamente de graça. Nós estamos falando de um salário em torno de 1 milhão, mais ou menos, para o Rames. Ninguém sabe ao certo, né? Falam em torno de 900 mil a 1 milhão e 200 mil, mas ninguém sabe. A gente percebe coisa em volta disso. Isso para a Europa, para as outras moedas, a gente sabe, até para dólar, euro, dólar, isso não é nada. O Rames ele não ganha nada para esses caras se eles quiserem levar no dia. Então isso é uma coisa que me deixa muito chateado, porque muito provavelmente nós vamos perder o Rames Rodrigues, não vamos ver um jogador que não é só que a gente pediu demais um jogador dessas características. A gente pediu um jogador dessas características. Chegou um dos melhores do mundo nessas características de clássico 10, de jogador de criação, de armação, e não foi nem usado no São Paulo. O cara não jogou, acho que nenhum jogo com o time titular. Entrou em alguns jogos ali que eram jogos secundários para o planejamento que o São Paulo nos falava. O cara nunca jogou um jogo de titular. Entrou de titular em jogos secundários. Então, para mim, é simplesmente vexatório, simplesmente nojenta toda essa situação que acontece com o Rames. E quem paga sempre somos nós, os que consumimos mais do que qualquer um esse time, né? Os que mais amam o São Paulo somos nós, que estamos aqui, vivemos do clube, muitos gastam dinheiro com o clube, indo no estádio, comprando materiais e tal, e o amor mesmo pro clube. Nós vamos pagar por ego de alguns, por ego, ou talvez treta, ou talvez
gosto pessoal, ou talvez falta de enxergar, nós vamos perder o Rames Rodrigues por conta de todo esse contexto patético que infelizmente vive o São Paulo. Quero que vocês comentem, porque eu gosto do técnico Dorival Júnior. Acho que a Copa do Brasil credencia ele sim a ter mais uma temporada, o trabalho que ele vem mostrando, mas eu coloco completamente à parte essa situação que vem acontecendo com o Rames Rodrigues no São Paulo. E agora a gente vê nessa declaração que sim, é absurdamente preocupante por conta do todo o contexto do que ele jogou na Colômbia e que a gente vê que ele não está dentro do São Paulo, que ele não está encaixado com o time, com o elenco, com a comissão técnica, infelizmente. E galera, Davi Luiz, né? Uma conversa muito esquisita, quero que vocês comentem também, quis trazer isso porque é muita novidade. Parece que no Rio falaram lá que a situação dele no Flamengo não é favorável, que o Flamengo quer negociar ele, seja por empréstimo, alguma coisa o Flamengo quer fazer agora pelo Davi Luiz, e o São Paulo seria um clube direto, né, que estaria na jogada pelo Davi Luiz. Eu espero que não, tá? Isso é o que vem noticiando no Rio. Alguns aqui em São Paulo falam que não, isso não tem nada a ver, o São Paulo não se movimenta em nada pro Davi Luiz. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque do fundo do meu coração eu não quero esse cara aqui por nada. Acho que ele é um zagueiro interessante, mas o São Paulo não precisa de zagueiro. Tudo bem que pode ser que o Beraldo seja negociado, é muito difícil o São Paulo segurar o Beraldo, mas nós temos o Arboleda, Beraldo hoje, né? Alan Franco, Diego Costa e o Ferrarese. O Ferrarese a gente está esperando bastante coisa pelo Ferrarese. Além de eu achar que não precisa no elenco do São Paulo, mesmo com uma possível venda do Beraldo, eu não sou fã do Davi Luiz e vocês sabem que eu gosto de jogador mais velho, que eu gosto de jogador com experiência e tal. O Davi Luiz eu nunca fui muito fã. Sempre achei ele um zagueiro contestável. Ainda mais com aqueles. Quando o Soares pegou ele pela frente. Eu nunca achei o Davi Luiz esse zagueiro espetacular. Nunca achei. Não queria no São Paulo. Só trouxe isso porque foi um rumor. Uma sondagem forte de que talvez o São Paulo, numa possível negociação do Flamengo com o Davi Luiz, o São Paulo poderia ser um interessado. Mas isso fica muito no ramo. Fica muito na sondagem, né? No rumor. Na questão do rumor e da sondagem. Eu, particularmente, não queria, quis trazer porque rolou aí. Quero a opinião de vocês sobre isso. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.